Boa tarde, irmãos. Hoje vamos dar sequência à Idade Média. Nós vimos no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a mudança no cenário, a mudança no cenário em que as coisas se processavam historicamente, né, na história, com o surgimento dos reinos bárbaros e depois com as invasões muçulmanas que definem o cenário da Idade Média. O Império Romano caiu, os bárbaros fixaram seus reinos, isso representou o fim da cultura clássica. Mudando ainda mais esse cenário, os muçulmanos surgiram, o islamismo surgiu na Península Arábica, houve a invasão do reino da região norte da África, também da Península Ibérica. Os muçulmanos tomaram também a Turquia, as regiões ali da Palestina, a Ásia, tudo, Oriente Médio, tudo foi tomado por eles. Então houve essa mudança imensa no cenário aí, na Idade Média, e a Idade Média transcorre ela todinha com essas alterações que ocorreram. Nós falamos também sobre o recuo do islamismo com a Reconquista Espanhola. E acompanhamos aí também o modo como os reis católicos, em 1492, colocaram fim ao domínio islâmico na Espanha, na Península Ibérica, Espanha e Portugal. E falamos também sobre o monasticismo. Nós fizemos ontem uma viagem aí pelo monasticismo, vimos a origem do monasticismo, as diversas formas como o monasticismo se apresentou. Falamos sobre um monasticismo que surgiu na época das cruzadas, que foram os monges militares, as ordens militares. Falamos sobre as ordens mendicantes, São Francisco, São Domingos. Enfim, conhecemos aí um outro fator que caracterizou bastante a Idade Média, Cluny, a abadia de Cluny, que marcou profundamente a Idade Média também, as pessoas os monges de Cluny têm um impacto muito forte no cenário medieval também, como vamos ver hoje também quando estudamos o papado. Hoje então, nós vamos falar sobre o papado na Idade Média. Mas antes eu queria esclarecer algumas coisas pelo menos uma questão que as pessoas têm levantado. Algumas pessoas, depois das palestras, me procuram e falam assim para mim: pastor, mas onde estão os crentes nesse tempo todo? Onde estão os crentes de verdade nesse tempo todo? Muita gente, na verdade, pensa que a igreja cristã, ela adormeceu ou desapareceu com a morte dos apóstolos, e ela só ressurgiu no século XVI, como se o Espírito Santo não salvasse ninguém durante 1500 anos. Isso não é verdade. A igreja cristã, ela sempre existiu, sempre, depois da morte dos apóstolos, continuaram ocorrendo conversões, homens de Deus se levantaram. O problema é que muitas vezes a história da igreja cristã, ela apresenta momentos tão obscuros e momentos em que a mensagem cristã está tão nublada pela corrupção humana, pela política de homens inescrupulosos, por interesses econômicos, e as coisas se tornam tão nubladas que nós não conseguimos ver nenhum sinal dela. Onde está a igreja verdadeira? Onde está o povo de Deus? Num período como o período das cruzadas, por exemplo, onde está o povo de Deus? Onde está a igreja santa, imaculada, o povo redimido, o povo lavado, o povo transformado, o povo santificado? Onde estão essas pessoas? Irmãos, o problema desses períodos é que os fatos que se destacam na história são os fatos relevantes da história desse período, que é um período difícil. Os fatos relevantes são fatos em que os personagens principais são esses que estamos vendo. E é evidente, fica muito evidente que esses personagens principais que ocupam a atenção dos historiadores nesse período não são crentes. Agora, isso não significa que não existiam crentes. Onde esses crentes estavam? Nós não sabemos. É muito provável que os mosteiros abrigassem muitos crentes verdadeiros. Isso é muito provável. Há sinais muito claros disso.
Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre Martinho Lutero, nossa segunda palestra. Martinho Lutero era um monge que se converteu dentro de um mosteiro. O líder da ordem, o prior da ordem dos agostinianos, João Staupitz, ele explicou o evangelho para Martinho Lutero. Então há indícios muito claros de que João Staupitz era um crente também. E era um monge, alguém ali dedicado à vida cristã dentro de um mosteiro, no modelo que ele tinha diante dele para servir. Os pesquisadores narram episódios interessantes, detalhes interessantes, por exemplo, quando fazem análises e pesquisas arqueológicas dos mosteiros da antiguidade. Já encontraram, já em celas de monges medievais, celas, os quartos dos monges medievais que eles ocupavam nos mosteiros, já encontraram de acordo com um historiador francês chamado Merle d'Aubigné, ele narra que encontraram numa cela de um monge medieval, na parede, dentro da parede, um papelzinho, um registrozinho ali, um escrito, em que esse monge, ele transcreve ali, ele registra ali a sua declaração de fé. E ele escreve nesse papelzinho dizendo, olha, eu creio em Jesus Cristo como meu único Redentor. Eu creio nele só como meu Salvador. Ele é o Salvador da minha alma e eu não confio em nada e em ninguém mais para ser salvo. Ele confessa isso e escreve no papelzinho e coloca ali entre os tijolos ali da sua cela. Então é muito possível que muitos crentes existissem nesses dias, mas eram pessoas obscuras, pessoas não conhecidas. Eventualmente, crentes aparecem na Idade Média, afloram de modo mais claro. Você tem, por exemplo, na Idade Média, que não vai dar para falar aqui, você tem o movimento místico, por exemplo. O movimento místico que acontece na Alemanha, Países Baixos, é um movimento em que vários homens se preocupam, os irmãos de vida comum, por exemplo. A devoção moderna. São homens que se reúnem em casas e estudam a palavra de Deus, se dedicam à oração, se dedicam ao conhecimento da palavra e são crentes de verdade. Você tem, por exemplo, o testemunho, ainda no período medieval, de Tomás de Kempis, por exemplo, que escreveu a Imitação de Cristo. Quando você lê a Imitação de Cristo, você percebe que aquele homem que escreveu aquilo era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Então nós temos sim crentes na Idade Média, nós temos sim indícios disso, mas são pessoas obscuras, são pessoas quase não aparecem. A igreja cristã sempre existiu, a igreja cristã ela é indestrutível, é impossível que as portas do inferno prevaleçam contra ela. Ela sempre existiu, sempre esteve aí, no entanto, em alguns momentos da história, ela fica um pouco obscura por causa da relevância de fatos em que os personagens principais não são crentes. Ok? Muito bem. Hoje, então, vamos falar nessa primeira palestra sobre o papado. Nós ainda temos essa figura hoje em dia. Como isso aconteceu? Como o papado chegou na posição que ele desfruta hoje? Como foi a história do papado aí ao longo da Idade Média e no período até anterior a isso? E nós vamos conhecer depois Gregório VII. Okay? Então veja aí, as origens do papado. Como o bispo de Roma começou a ter destaque na história da igreja? Né? Primeiro, importante, muitos historiadores dizem que não, outros dizem que sim, mas Pedro talvez tenha estado em Roma. É possível que Pedro tenha estado em Roma. João Calvino afirma que não. João Calvino escreveu um comentário aos Romanos, aquele mesmo comentário que o pastor achou ontem aqui, que era de alguém aí, não sei de quem era o comentário, estava na mão do pastor, aí o pastor dizendo, o comentário de Romanos aqui, de quem é? Aquele comentário que estava na mão do pastor é o comentário de João Calvino aos Romanos. Naquele comentário que João Calvino escreve, ele fala que Pedro, na verdade, nunca esteve em Roma. Ele diz no finalzinho, comentando o capítulo 16 daquele comentário de Romanos. Mas
Há uma tradição que afirma que sim. Uma tradição, uma história que é passada verbalmente para as pessoas, dizendo que Pedro esteve em Roma sim, e que ele, ali em Roma, ele foi preso sob Nero. Nero foi o mesmo imperador que condenou Paulo à morte, no ano 60, alguns dizem 64, outros dizem 67, mais ou menos nessa fase, 64, entre 64 e 67. Então, Paulo foi condenado, dizem que Pedro ficou preso no mesmo lugar que ele, na prisão Mamertina, em Roma, e Pedro foi condenado à morte por crucificação, e ele foi crucificado, diz a tradição, de cabeça para baixo. E na realidade, essa prática de crucificar de cabeça para baixo era uma prática relativamente comum. Os romanos não crucificavam a pessoa só na posição de cabeça para cima, mas também há indícios na história da igreja, em documentos antigos, de pessoas sendo crucificadas de cabeça para baixo. Dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele pediu, que ele falou que não era digno de morrer como o Salvador dele tinha morrido. Não sabemos se foi isso ou se ele foi crucificado de cabeça para baixo mesmo, porque quiseram crucificá-lo assim. E foi crucificado na colina do Vaticano, ou na realidade, onde hoje é o Vaticano, onde hoje está a Basílica de São Pedro, em Roma. Em frente à Basílica, os irmãos veem em fotos a Basílica, e em frente à Basílica tem uma grande praça, uma praça gigantesca, a Praça de São Pedro, né, onde há um obelisco enorme ali no meio da praça. Dizem que tem um pedaço da cruz lá no obelisco. Mas aquela praça gigantesca, enorme, ali era o circo de Nero. Ali Nero colocou cristãos para serem mortos na fogueira. Na realidade, Nero, ele pegava os cristãos e ele iluminava o circo com os corpos dos cristãos vivos. Pegava o cristão vivo, amarrava num poste e acendia. E o corpo ficava lá queimando, iluminando o circo. O circo, note bem, circo naquela época não é o circo de hoje, não é uma tenda. O circo naquela época era um ginásio aberto, na forma oval. Okay? Então ali haviam disputas de bigas, de corridas de bigas, de gladiadores e tudo mais. E dizem que Pedro morreu aí, nesse espaço, sendo crucificado de cabeça para baixo. E dizem que ele, então, antes de morrer, ele transmitiu a sua autoridade aos seus sucessores, os bispos de Roma. Okay? Isso, no passado, era algo muito importante. Porque era importante esse apego à tradição apostólica. Porque a igreja cristã primitiva se apegou tanto a essa ideia de transmissão dos apóstolos. Porque existiam seitas em toda a cristandade, espalhadas por toda a cristandade, seitas que diziam o seguinte: nós somos pessoas que receberam doutrinas secretas dos apóstolos. Então nós temos alguns segredos doutrinários que a igreja que se diz oficial não tem. Então, essas seitas mentirosas, geralmente o gnosticismo, né, o gnosticismo afirmava isso: as nossas doutrinas vêm da herança apostólica. Então, por isso, os cristãos ortodoxos, os cristãos verdadeiros, eles diziam não. Na realidade, os apóstolos transmitiram a sua doutrina aos pastores que os sucederam. Então isso naquela época era muito importante reconhecer quem tinha recebido ensinos dos apóstolos. E disseram isso: olha, a igreja de Roma, o bispo de Roma, ele na realidade ele sucedeu Pedro, no sentido de que ele recebeu de Pedro os seus ensinos e a autoridade para governar a igreja de Roma. Okay? Na época isso era importante. Hoje isso se perdeu, não há mais como você traçar uma conexão entre os pastores modernos e os apóstolos, não tem mais jeito de fazer isso. Mas naqueles dias era fácil, era questão de algumas gerações apenas para você traçar essa linhagem. E isso preservava a igreja de ataques. Se alguém dizia: não, nós somos os herdeiros dos apóstolos, diziam: não, mentira.
Olha, o nosso pastor, ele recebeu o seu cargo de tal pastor, que recebeu de tal pastor, que recebeu de um apóstolo. Então isso era importante naqueles dias e foi muito bom naqueles dias. Quem defende muito isso e faz isso corretamente é o próprio Irineu de Leão. Irineu de Leão defende a tradição apostólica, o que naqueles dias foi muito importante e muito bom. Hoje em dia não é bom mais. Hoje em dia isso virou argumento para defender mentiras. Ok, não há indícios históricos da nomeação de sucessores, ok? Mas apenas essa tradição que tem sido passada aí de geração em geração. Ok, no período pré-Constantino, é antes do século IV. Constantino aparece no cenário da igreja no ano 313, o comecinho do século IV, 311, 313, ele preside o concílio de Nicéia em 325, ok? Então, antes disso, antes do século IV, os bispos de Antioquia, na Síria, e de Alexandria, no Egito, tinham mais importância que o de Roma. O bispo de Roma era reconhecido, ele era importante? Ele era importante sim, porque ele era bispo de uma cidade grande, de uma cidade importante, mas ele não tinha o mesmo reconhecimento que os bispos dessas duas cidades aqui. Inclusive, o grande debate teológico que acontecia na antiguidade era em torno dessas duas cidades, Antioquia e Alexandria. As duas escolas de interpretação bíblica da antiguidade que se destacaram na igreja antiga foram as escolas de Alexandria e de Antioquia, ok? Além também da importância de todo o norte da África, né? Alexandria está no norte da África e todo o norte da África era importante. Os irmãos notem que há uma grande presença norte-africana na igreja naqueles dias. Eu sou muito inconformado com a perda do norte da África. Eu não me conformo com isso. Milhares de anos se passaram, eu não me conformo com a perda da África. Acho que nós temos que reconquistar aquele espaço, o norte da África. Ok, veja aí. A cristianização do império fez com que o bispo da capital passasse a desfrutar de grande preeminência. Quando Constantino se converteu, qual era a mentalidade que vinha do paganismo? A mentalidade que vinha do paganismo é que o imperador, ele era também o chefe da religião. Quando Constantino se converteu, ele assumiu a posição de chefe da religião. E quem era o sacerdote que estava ali ao seu lado, desfrutando de um status como nenhum outro no mundo inteiro? O bispo de Roma. Então isso fez com que o papado começasse a se formar. O papado começou a levantar a sua cabeça entre as outras igrejas do mundo, então, a partir da conversão de Constantino. Muita gente critica muito a conversão de Constantino, dizendo que ela só trouxe prejuízos. Na realidade, essa não é uma análise muito justa. A conversão de Constantino trouxe, sim, prejuízos para a igreja. Mas devemos lembrar que tudo está sob o controle de Deus. Deus é o Senhor da história. O Senhor Jesus reina sobre tudo e dirige a história do seu trono eterno e celeste. De modo que muitas coisas que acontecem, nós vemos consequências ruins de algumas coisas, mas muitas coisas também são boas. Eusébio de Cesareia, que é o primeiro historiador da igreja que nós temos notícia, pelo menos no continente, Eusébio de Cesareia, ele elogia a conversão de Constantino, vendo a conversão de Constantino como um sinal do favor de Deus. E certamente a igreja da época, que vivia debaixo de pressão, gente morrendo de tudo quanto é jeito, pessoas sendo esmagadas dentro das prisões com tantas perseguições, gente sendo colocada em cima de uma chapa quente para ser frita viva, gente sendo frita viva. Essas coisas horríveis acontecendo, gente sendo torturada, mutilada. Quando Constantino se converteu, certamente a igreja da época falou, não, isso é bom, isso é a bênção de Deus, porque ninguém está aguentando mais isso aí. A igreja cristã estava exausta. Eu falei para vocês que no concílio de Nicéia os bispos foram para o concílio mutilados. Então era um sofrimento terrível. Muito bem.
Com as invasões bárbaras, aqui outro fator importante, falei no começo para vocês das invasões bárbaras e estabelecimento dos reinos naquelas regiões que tinham sido do Império Romano. Com as invasões bárbaras e o desaparecimento do Império no Ocidente, a Igreja de Roma tornou-se a guardiã do que restou. Quando Constantino se converteu, entre aspas, o Império Romano continuou caminhando normalmente, as suas instituições caminhando normalmente, o exército, o fórum, o senado, tudo caminhando normalmente. E uma nova instituição entrou, que é a igreja. Quando o Império Romano caiu, tudo caiu com ele, menos uma instituição. A única instituição do Império Romano que não caiu foi a igreja. Ficou de pé. Se você visitar hoje Roma, se você for a Roma hoje, algumas pessoas aqui já devem ter ido lá, você vai visitar o Fórum Romano, por exemplo. O Fórum Romano é só ruínas, são só ruínas. O Senado Romano, né? Ruínas. As basílicas ali pagãs são ruínas. Os palácios dos imperadores são ruínas. Tudo são ruínas. Agora, o que é que está de pé lá que não é ruína? O que está de pé lá que não é ruína, né, são as igrejas cristãs. A Basílica de São Pedro está lá de pé, inteirinha. Tudo desabado, mas a igreja está de pé. Então, note, isso aconteceu já naquele tempo. A igreja sobreviveu às invasões bárbaras. E o que acontece, então, com o fato dela ter sobrevivido? Olha só, com as invasões bárbaras, o desaparecimento do Império no Ocidente, a igreja de Roma tornou-se a guardiã do que restou. Só a igreja de pé, de todo o império que caiu. O que os bispos de Roma tiveram que fazer? Tiveram que assumir o papel de políticos. Imagine só, se acontecesse aqui em Fortaleza, o colapso das instituições civis, não tivéssemos mais hospitais, não tivéssemos mais policiamento, não tivéssemos mais governo civil, nada. O que aconteceu com a população? Criminalidade aumentando, doenças se multiplicando. E diante disso, de um cenário caótico, o que os pastores iriam fazer? Com certeza, muitos pastores iam se levantar, iam dizer: nós temos que fazer alguma coisa. A sociedade está um caos, não há liderança nenhuma, os pobres estão morrendo, doenças se espalhando, um caos completo instalado, a moral foi lá para baixo, não há policiamento, não há nada, as famílias se desfizeram. Nós temos que nos levantar e temos que fazer alguma coisa. Certamente a igreja faria isso. Os pastores se levantariam e tentariam realizar algum tipo de ação para reduzir o sofrimento humano, para reduzir o impacto das desgraças na sociedade toda ao redor. Foi o que o bispo de Roma fez. E quando ele fez isso, o que aconteceu? Ele acumulou poderes não só religiosos, mas também poderes políticos. Era ele quem administrava a cidade. Por quê? Não tinha quem fizesse isso. Não tinha um governador, não tinha um imperador, não tinha um prefeito, não tinha um juiz. Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que acumular essas funções. E isso se tornou uma ação comum naquela época. Inclusive no norte da África, talvez até copiando um pouco isso aí, né, no período posterior, no norte da África, os bispos, eles eram juízes. Se você tinha uma causa civil, uma reclamação civil, ligada a direito de herança, direito de propriedade, você levava para o pastor. O pastor gastava a manhã todinha dele fazendo julgamentos, ouvindo as causas, ouvindo as petições, os pedidos e julgando entre as partes. Agostinho de Hipona, que foi bispo de Hipona, ele fazia isso amanhã, todo dia de manhã. Ele ia lá e as pessoas procuravam e ele então fazia os julgamentos e isso tinha sanção imperial. Okay? Os bispos de Roma realizaram isso e com isso o seu poder cresceu ainda mais. Então, as coisas às vezes são ruins, mas elas aconteceram por motivos justos.
Nós não podemos ir pichando as coisas sem saber as razões, né? O bispo de Roma, ele se destacou, mas ele se destacou por motivos justos. Alguns bispos depois de Roma se aproveitaram disso por razões escusas, por razões egoístas e pecaminosas, mas no início não. No início as intenções eram boas, eles começaram a acumular poder, mas isso é em virtude da necessidade, da disposição que eles tinham de socorrer, ok? Muito bem, o primeiro Papa, por assim dizer, é Leão Magno. Ele estabelece aí o modelo de Papa que vai dominar a Idade Média, Leão Magno. Como ele conseguiu se destacar como líder, não somente religioso, mas também líder político, né? Primeiro, porque ele se envolveu de longe, ele não foi até Calcedônia, está vendo ali, destacou-se no concílio de Calcedônia. Ele se destacou em Calcedônia, não porque ele foi lá, Calcedônia fica na Turquia, pertinho de Constantinopla. Ele não foi lá, mas ele se manifestou acerca de uma controvérsia cristológica que vocês já ouviram na primeira vez que eu estive aqui, quando eu falei sobre a Igreja Antiga. A controvérsia monofisita. O que era a controvérsia monofisita? Só para lembrar vocês. A controvérsia monofisita dizia que em Cristo só existe uma natureza híbrida. Um herege chamado Eutico, ou Eutiques, dizia que a natureza humana e a natureza divina de Jesus se misturaram, gerando, trazendo à luz uma terceira natureza híbrida, misturada. E o nome disso foi dado a isso o nome de um só, physis, uma só natureza. É como se em Cristo não houvesse divisão entre humanidade e divindade, uma natureza só, não duas naturezas, mas uma. A Igreja Ortodoxa, ela nunca aceitou isso. Na Igreja Ortodoxa, Cristo tem duas naturezas, a humana e a divina, separadas, sem mistura, ok? Por razões soteriológicas que não dá tempo de eu explicar agora. Não dá para eu explicar por que o monofisismo tinha implicações na doutrina da salvação, mas tinha. Então o monofisismo foi condenado em Calcedônia, e Leão Magno enviou uma carta, que é chamada como o Tomo de Leão, e nessa carta ele apoiava a ortodoxia, de modo que ele foi muito respeitado pelas outras igrejas por causa da sua posição teológica ortodoxa, clássica e doutrinariamente correta. Muito bem, um outro aspecto importante, esse aqui é um dos mais importantes. Nós sabemos que Átila, ou Uno, invadiu a Itália em 452. Na verdade, em 451. Em 452, ele queria invadir Roma. E o que aconteceu então? Leão Magno procurou Átila no seu acampamento e conversou com ele. E nós não sabemos o que foi que Leão Magno disse para Átila. É claro que há superstições, há pessoas que falam que quando Leão Magno chegou diante de Átila, Pedro e Paulo apareceram com ele. E Átila ficou meio assustado, né, e resolveu obedecer. Mas, na realidade, o fato é que Leão Magno tinha grandes habilidades diplomáticas. E ele, conversando com Átila, ele dissuadiu Átila. Olha o apelido de Átila. Átila, o apelido dele era o Chicote de Deus. Por quê? Porque as cidades que ele invadia era como um suplício. Matava todo mundo. Essas invasões da antiguidade eram terríveis, né? Incendiava a cidade, matava as pessoas, estuprava mulheres, abria gente no meio, era uma coisa terrível, né? E Leão Magno convenceu Átila a não invadir Roma. Átila não entrou em Roma. Átila, do acampamento onde ele estava, ele foi embora. Então vejam, quando isso aconteceu, Leão Magno adquiriu muito respeito da cidade. A cidade começou a ver Leão Magno como um pai. E vejam, essa não era uma função pastoral, não era uma função religiosa, essa é uma função política, diplomática.
e ele conseguiu essa vitória aí nessa conversa com Átila. Olha de novo aqui, em 455, um pouquinho depois, quando os vândalos invadiram Roma, esses ele não conseguiu impedir que invadissem, mas quando os vândalos invadiram, e vocês, pelo nome, né, vândalos, já dá para ter uma ideia, porque nós falamos vandalismo, por causa desse povo bárbaro, que realizava atrocidades indizíveis, né? Ele conseguiu reduzir o impacto ao falar com Genserico, líder dos vândalos. Por meio de negociações, ele conseguiu que a cidade fosse poupada de incêndios e assassinatos. Então, tudo isso são gotinhas. São gotinhas que vão fazendo com que o copo da autoridade do bispo de Roma vá crescendo. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é bom. O povo da cidade louvou a Deus por isso. Louvado seja Deus por esse pastor, né? Mas ele está crescendo em poder político, ok. Mas na hora que você tem um Átila, ou um exército de vândalos ao redor da cidade querendo entrar, para arrancar você da sua casa e matar sua esposa na base da espada, estuprar suas filhas e matar você, né, você louvaria a Deus pela vida de Leão Magno, com certeza. Ah, não gosto dos papas. Se você vivesse naquela época, você fala assim: Senhor, obrigado pela vida de Leão, obrigado. E se não fosse por ele, só Deus sabe o que teria acontecido conosco. Então, isso teve esses efeitos ruins ao longo do tempo, porque corrompeu a igreja depois. Esse poder político nas mãos de um pastor, isso corrompeu a igreja. Teve problemas sérios, vamos ver ainda hoje, né? Mas no começo, quando isso começou a acontecer, era algo bom e necessário. Muito bem. Agora olha aqui. Leão Magno é o primeiro papa, é o primeiro bispo de Roma que defendeu a supremacia do bispo de Roma sobre toda a igreja. Ele disse assim: olha, Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi construída. Então nenhuma igreja pode ser construída sem ter como fundamento Roma. Ninguém. Nenhuma igreja pode ser edificada sem o apoio do bispo de Roma. O Papa é o sucessor do chefe dos apóstolos, e isso faz dele o chefe de toda a igreja. Então esse argumento que nós ouvimos hoje, quem inventou esse argumento que nós escutamos hoje dos católicos, foi o próprio Leão Magno. Ele defendeu a supremacia sobre toda a igreja, baseando-se na ideia da sucessão apostólica. A gente sabe que isso não é verdade, não há na Bíblia nenhum ensinamento acerca de transmissão de autoridade apostólica. Existe transmissão de doutrina apostólica. Isso existe. Claro, nós abraçamos as doutrinas apostólicas. Elas nos foram transmitidas e nós temos acesso a elas pela leitura do Novo Testamento. Mas não foi transmitida nenhuma autoridade apostólica a nenhum pastor. Os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja e morreram. E o seu tempo acabou. Não existem mais apóstolos hoje. Existem apóstolos piratas hoje, né? Tem os apóstolos aí que são, né, falsos, né? Falsos, que se autodenominam apóstolos. Apocalipse 2:2, em Apocalipse 2:2, o Senhor Jesus condena quem se autodenomina apóstolo, né? Mas hoje em dia tem mais ninguém. O crente sério não vai acolher um homem como esse, que sabe que é um enganador, né? Os apóstolos viveram no primeiro século apenas. Pessoas que viram Jesus ressurreto, pessoalmente viram Jesus ressurreto e receberam o apostolado das suas mãos. Então isto sim, estes sim eram apóstolos, e eles não transmitiram isso a ninguém. Então a ideia de sucessão apostólica, de transmissão de autoridade apostólica, isso é invenção de Leão Magno, e isso já começa a ser a semente da corrupção do papado ao longo de toda a história. Ok? Muito bem. Olha aqui o diálogo entre Leão Magno e Átila. Você vê aqui Leão Magno aqui. Essa é uma pintura de Rafael. E Leão Magno está aqui. E aqui você vê Átila aqui. Então, Leão Magno, ele visitou o acampamento de Átila para interferir, para requerer que Átila fosse embora, e esse episódio marcou profundamente aí
a história da igreja e o crescimento da importância do papado. Muito bem. Este outro papa, ele marcou profundamente a história dos papas também, porque ele foi ainda além do próprio Leão Magno. O poder dele foi ainda maior, que é Gregório Magno. Ok? E note, Gregório Magno já entra na Idade Média. Olha lá, ele foi investido na função papal no ano 590, ele já entra, ele já está na raiz ali da Idade Média, a Igreja Antiga já ficou para trás, ele já está nessa transiçãozinha, já passando para a Idade Média. Na verdade, há quem diga que ele é o primeiro Papa medieval, é este aqui. Primeiro Papa medieval, Gregório Magno. Veja aí umas informações sobre ele. Olha só, mesma coisa aconteceu com Leão. Olha aí, vivendo sob a ameaça da peste e dos lombardos, que era uma tribo bárbara que invadiu a Itália, ele trabalhou pelo auxílio aos necessitados, distribuindo provisões. Ele mantinha os celeiros cheios de trigo, distribuía víveres para os necessitados, as pessoas passavam fome, procuravam Gregório, e Gregório ajudava, e toda a cidade era alimentada graças à administração dele. Por que ele fazia isso? Não tinha quem fizesse. Não tinha quem, era ele quem tinha que fazer isso aí. Okay? Por isso, o cargo de bispo de Roma vai adquirindo mais e mais poder e mais influência na política da cidade. Liderou Roma, ele foi o líder político de Roma, ocupando a lacuna do governo temporal deixada pelos imperadores. Não havia mais imperador romano. O império tinha caído. Ele não tinha mais um líder político lá. Tinha o imperador em Constantinopla, mas muito longe. Então, quem tinha que governar a cidade era o próprio líder da igreja. Dedicou-se à pregação, combatendo o luxo e o casamento dos clérigos. Ele enfatizava a pregação. Gregório Magno não era um pregador bíblico, é claro, não se diz como pregador bíblico, mas um pregador ético. Condenou o donatismo ainda existente na África. O donatismo nós estudamos na Igreja Antiga, era uma igreja que estabelecia certos critérios para que alguém fosse bispo e para que houvesse validade nas funções do bispo. Para que o bispo tivesse as suas funções válidas, ele tinha que estar acima de qualquer ato condenável pela igreja. Então, por exemplo, se você se casasse e o bispo da sua igreja estivesse em pecado quando você se casou, e ele fez o casamento estando em pecado, o casamento não é válido. Ok? O que vocês acham disso? Só é válido o ato realizado por um pastor que está em comunhão com Deus e tudo mais. O que vocês acham disso? É válido o casamento realizado por um pecador? Por um pastor em pecado ou não? Alguém aqui casou na igreja católica? Valeu o casamento ou não valeu? Então o donatismo lidava com essas questões. O donatismo foi condenado. Claro que o sacramento, como era chamado, é válido por si mesmo, independentemente da condição moral do ministrante. Então, se o pastor dá a ceia e ele está em pecado, a ceia vale, porque a ceia não depende da condição moral do ministrante para valer. Se o pastor batiza alguém e ele estava em pecado, o batismo é válido, porque o batismo não depende da condição moral do ministrante para valer. E se dependesse, nós estaríamos em maus lençóis. Antes de batizar, teríamos que fazer uma pesquisa da vida do pastor. Antes de casar, teríamos que fazer uma pesquisa da vida do pastor, contratar detetive, né, para ver se vai valer ou não aquilo que vai ser feito. Ok? Então o donatismo foi condenado porque Agostinho de Hipona disse que os sacramentos operam ex opere operato. O que é ex opere operato? Os sacramentos valem de si mesmo, por força própria. Ok? E ainda bem que é assim. Ok,
enviou Agostinho à Inglaterra, não é o Agostinho de Hipona, é outro Agostinho. Agostinho de Hipona já tinha morrido nessa época. Com base em suposições de Santo Agostinho, esse sim, o Agostinho anterior, com base em suposições de Santo Agostinho, ensinou a doutrina do purgatório. Olha aí. Olha a teologia medieval já se formando. A doutrina do purgatório. O que é o purgatório? O que é purgar? Purgar é purificar. O purgatório é um lugar de purificação. Na época antiga, o purgatório não era um lugar de sofrimento. Os teólogos do passado, antes dessa época aqui, eles falavam de um lugar onde a pessoa se preparava para entrar no céu, mas não era um lugar de sofrimento. Quer dizer o seguinte, a pessoa sai dessa vida, já entra direto no céu. É um choque muito grande, eles diziam. É um choque gigantesco, né? Você sai do sol e entra na geladeira. É um impacto muito, não é assim também. Né? Você já pula daqui para lá. Não, tem que ter um preparozinho, né? Antes de entrar na igreja, tem que tomar um banhinho, né? Dar uma arrumada, tal. É assim que funciona também. Então, quando a pessoa morre, não vai direto para o céu. Ela passa por um lugar onde ela relaxa um pouco, né? Dá uma preparada, né? Vai se preparando um pouquinho até entrar no céu, para ter ali a visão beatífica, né? A visio beatífica, a visão de Deus. Então não pula já logo de cabeça, não é assim também não. Agora, isso está errado, claro que pula de cabeça, morreu já pula para o céu ou para o inferno, não tem parada intermediária, não tem conexão, né? Não tem escala, né? Já vai direto. Agora, com o passar do tempo, pegaram essa doutrina que dizia que havia um lugar intermediário e disseram que esse lugar era um lugar também de sofrimento. Então, a doutrina do purgatório dos pais da igreja na antiguidade é diferente do purgatório medieval. O purgatório da igreja antiga não tem sofrimento. O purgatório medieval a pessoa sofre. E para tirar de lá o que tem que fazer? Fazer missa. Só que fazer missa tem que pagar. Agora, é aquela história, né? Se o purgatório não tem sofrimento, eu não vou gastar dinheiro para tirar ninguém do purgatório, né? O purgatório, para eu gastar dinheiro para tirar alguém de lá, tem que ter sofrimento, né? Então foram muito úteis para a economia da igreja, interesses econômicos da igreja, mudar o conceito de purgatório, especialmente na época da Reforma Protestante, né? Olha, o seu pai está no purgatório gemendo, gritando, você não vai pagar para fazer uma missa para ele? Você vende a casa você vende a casa e dá o dinheiro para a igreja, para tirar a alma do seu pai do purgatório. Então começa aqui a doutrina do purgatório, com Gregório Magno. Tinha já antes, noções, não é que ele inventou, tinha antes noções disso nos termos que eu mencionei. Ok? Promoveu o ensino sobre as penitências e sobre a transubstanciação. Olha aí outra coisa. O que significa penitência? Penitência é arrependimento. Se você pega... Isso aqui é tudo problema de leitura bíblica, de má interpretação, de não conhecer a palavra de Deus em profundidade. O que João Batista pregava? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Como é que se fala arrependei-vos em latim? Penitenciade-te. Penitenciai-vos. Olha aí. Essa tradução para o latim dá a ideia do quê? De penitência como autoflagelação, castigo. E na realidade, penitência, a tradução aí do texto que Jerônimo traduziu, arrependei-vos por penitenciade-te. Essa tradução gerou essa confusão. A pessoa tem que se penitenciar. Aí surge a doutrina das penitências. Está em pecado? Então você não é só pedir perdão, não é só se arrepender. Tem que fazer jejum, você tem que fazer uma peregrinação até a Terra Santa, você tem que bater com um chicote nas costas, você tem que ficar, enfim, vigílias acordado ali e tal, penitências, por causa da má tradução
do texto da Vulgata. E a Vulgata Latina, ela fez sucesso nessa época aqui. Nessa época só tinha a Vulgata Latina de São Jerônimo. E a Vulgata Latina tinha problemas de tradução. Né? Por exemplo, a saudação de Isabel, quando ela vê Maria. Quando ela vê Maria, ela fala: salve, agraciada. Salve, muito favorecida. É o que Isabel fala para Maria. Como é que Jerônimo traduziu? Ave, gracia plena. O que é isso? Gracia plena, cheia de graça. Aí ficou Ave Maria, cheia de graça. Aí entenderam que Maria era portadora de graça e poderia dar. Mas é o contrário. Ela é saudada como alguém que recebeu graça, não como alguém que tem graça para dar. Mas a tradução de Jerônimo, gracia plena, deu a ideia de que ela é fonte de graça. E aí surge então o culto a Maria, com base na Bíblia de Jerônimo, na Vulgata Latina. Então, erros de tradução que geraram problemas para a igreja medieval depois. Okay? Por isso é bom, no seminário aí, Charles Spurgeon, o estudo do grego. Né? É importante isso, estudar grego, gramática grega, conhecer isso, para evitar 1000 anos de gente beijando o pé de Maria. Né? Por causa de um erro de tradução, 1000 anos o pessoal adorando Maria, até hoje. Até hoje tem gente adorando Maria, porque Jerônimo, no século IV, traduziu um versículo errado. Traduziu o versículo errado e nós estamos aí lutando até hoje com esse problema. Ok. E também ali, e a transubstanciação também. O que é transubstanciação? É a crença de que a ceia vira carne e sangue de Cristo depois que o Padre abençoa os elementos. Então, os católicos creem nisso até hoje, desde os dias de Gregório Magno. Isso foi mais tarde transformado em dogma. Os católicos acreditam que a hóstia não é que ela tem, ela é carne, sangue, pele, cabelos, olhos de Jesus. E você come aquilo. Você não pode morder. E se alguém morder, eles falam que sai sangue. Então, quando era pequeno era assim, se morder a hóstia, sai sangue. Então põe na boca e deixa ela derreter lá. Ok? E ela é sagrada. Quando acaba a ministração, o que sobra não pode jogar no lixo. Se aquilo é um corpo, você tem que sepultar. E há padres que fazem isso, eles fazem um sepultamento da hóstia. Ok? Na Idade Média diziam que o morcego é um rato que comeu uma hóstia. Uma hóstia consagrada. O rato não sabia. Viu lá a hóstia, comeu e foi abençoado, porque virou um rato angélico, né? E sai voando por aí, né? Só que condenado às trevas para sempre, porque não devia ter profanado aquilo ali, né? Então, tudo isso, essas superstições que existem aí, é em virtude da doutrina da transubstanciação. Nós não cremos na transubstanciação, nós cremos no memorial, mas a transubstanciação é o centro da missa medieval e é o centro da missa católica hoje. A Igreja Católica, o culto católico gira em torno da transubstanciação, do sacrifício da missa. Hóstia significa vítima. O que você tem ali, aquela bolachinha branca, é a vítima. E ela morre. É por isso que na Igreja Católica existe um altar. Porque sobre o altar é feito o sacrifício em que Cristo morre ali. Na Igreja Batista nós não temos um altar, nós temos uma mesa. Por que temos uma mesa e não um altar? Porque o que nós fazemos é uma refeição, não é um sacrifício. O noivo nunca leva a noiva para o altar na Igreja Batista, porque não tem altar na Igreja Batista, tem mesa. O noivo leva a noiva para a mesa, né? E ela dá prejuízo depois, pro resto da vida, na mesa. Na Igreja Católica é no altar, né? É um sacrifício que ele faz. Ok.
Acolheu superstições, crenças e mitos estranhos, né? Gregório acolheu várias histórias de demônios, milagres, superstições as mais diversas. E divulgou o chamado canto gregoriano. Já ouviram o canto gregoriano? Como que é? O cantochão, né? Existem monges que fazem voto de silêncio, por exemplo, os monges cistercienses. Há monges cistercientes, de Citeaux mesmo, na França, que fazem voto de silêncio, eles só cantam. Eles não conversam entre si, eles só cantam. Cantam em latim e cantam o quê? Esses cânticos aí, canto gregoriano, que não tem a melodia, na verdade, né? É aquele tipo, né? Lá, 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 lá. Cantam o tempo todo assim, né? Não conversam, voto de silêncio e cantam assim, né? Se tiver com raiva, fala, seu idiota. Não pode xingar, então canta para o único jeito de xingar alguém é esse, né? Sai daqui agora, senão. Ok, esse é o canto gregoriano. Muito bem, então aí você tem, com Gregório Magno, você tem então a criação do modelo papal medieval. Ok? E correndo um pouquinho aí, dando um salto aí pela história, aí nós chegamos no centro da Idade Média e nós observamos que a Idade Média foi marcada por um período de grande poder papal. Aquele poder que iniciou com Leão, aquele poder que cresceu ainda mais com Gregório, na Idade Média chega num ponto em que esse poder é simplesmente imbatível, está acima de qualquer outro poder. Então veja, por exemplo, o primeiro que vem aí, Gregório VII. Gregório VII, olha o ano, 1073 a 1085, Gregório VII. O nome dele é Hildebrando. E olha só de onde ele era monge. Monge beneditino. Lembra da regra de São Benedito? Uma regra bastante séria, né? E monge beneditino de Cluny. Lembram de Cluny que eu falei? Aquele mosteiro sério que impunha uma reforma na igreja. Ele era monge de Cluny, um monge cluniacense. E ele se tornou papa, depois de ter sido monge em Cluny, ele se tornou papa e impôs uma reforma de natureza monástica a toda a igreja. Olha o que ele fez. Ele quis que toda a igreja imitasse Cluny, todos os líderes eclesiásticos fossem como que monges. É por isso que o padre não se casa hoje. Por causa da reforma realizada por Gregório VII. Ele transformou a igreja de tal forma, dizendo, olha, nós temos que fazer com que os clérigos, todos eles adotem o modelo monástico, e no modelo monástico tem que haver a abstenção do casamento. E, com isso, então, os padres eram proibidos de se casar. Inclusive, padres que tinham esposa, tinham que abandonar a esposa e os filhos. Às vezes, essas mulheres e seus filhos eram maltratados nas cidades, desrespeitados, porque era a esposa do padre, era o filho do padre. Essas pessoas, às vezes o padre tinha que fugir da cidade, abandonar a batina, fugir da cidade, porque era uma época em que essa imposição do Papa era muito forte, e as pessoas se sujeitavam a isso. E olha só o que ele faz aqui. Ele proclamou que o Papa é Senhor absoluto, está errado aqui, né? Absoluto da igreja e do mundo. Ele fala, eu não sou Senhor só da igreja, eu sou Senhor do mundo. Por que ele cria nisso? Porque ele falava o seguinte, o Senhor Jesus havia dito, olha, haverá um só rebanho e quantos pastores? Um só. Ele dizia, esse sou eu sou um só pastor. Os outros líderes, reis, príncipes, imperadores, estão debaixo do meu poder. Há um só Senhor, um só pastor, sou eu. Humildade, né? Olha aqui, ó. Ele excomungou o imperador Henrique IV, que teve que buscar seu perdão humilhando-se em Canossa.
Henrique IV, ele queria manter o direito de nomear bispos. E Gregório VII disse, não, só eu tenho o direito de nomear bispos, mas o imperador queria ter o direito de nomear bispos para manter o controle do seu país. Ele não queria uma pessoa estranha nomeando para cargos importantes, gente que não era do seu interesse. Ele queria deter esse poder. Ele não se sujeitou a Gregório VII, Gregório VII excomungou Henrique IV. Agora, o que acontecia quando o imperador era excomungado? O que acontecia quando um rei era excomungado? O Papa dizia o seguinte, olha, ninguém mais precisa obedecê-lo, nem a sua corte, nem o seu exército, e qualquer pessoa que obedecê-lo está também excomungado, e não vai para o céu. O imperador ficava sozinho do dia para a noite, ele não tinha mais ninguém ao lado dele, mais ninguém junto com ele. O exército não obedecia, os bispos não obedeciam, a corte não obedecia, ele era rei sem um reino, ele era imperador sem um império, todos abandonavam ele. Então qual foi a única saída que ele encontrou? A única saída foi procurar o Papa e pedir perdão, e ele fez isso. Henrique IV foi até Canossa, nos Alpes, e ficou 3 dias na porta do castelo em Canossa, 3 dias, vestido de pano de saco e descalço, esperando o Papa atendê-lo, na neve, com a esposa e com o filho, ali dormindo debaixo do frio, da chuva, da neve, um sofrimento terrível. Ficou lá 3 dias, até que Gregório decidiu abrir a porta do castelo. Ele entrou, e aí ele pediu perdão para o Papa deu o perdão, e aí então ele conseguiu retornar ao seu trono. Mas olha o poder do Papa. O Papa tinha o poder de arrancar um homem do trono imperial. Quando Henrique voltou para sua cidade, ele se rebeliou novamente, juntou seu exército e atacou Roma e tirou Gregório VII do trono papal. Gregório VII morreu exilado. Veja aí, tem aqui acho que uma foto. Isso aqui é Henrique IV esperando ser admitido em Canossa. No castelo de Canossa, ele está na porta esperando ser admitido. 3 dias, na neve. Alguns falam que ele não ficou na neve. Alguns falam que ele saía e ficava num vilarejo que tem lá perto, ele ficava naquele vilarejo ali, tentando fugir do sofrimento maior, né? Ok. Agora, esse Papa, parece que ele usa trancinha, né? Mas ele não usa. Isso aí que a tiara papal, ela tem essas coisas. Okay? Ele não está usando trança, não. Esse Papa foi o maior de todos. Nunca existiu um Papa como esse. Inocêncio III. Nenhum. De todos os papas que você já ouviu falar, de todos os papas que você conheceu, do nosso tempo, de tempos anteriores, nenhum foi como esse aqui. Esse homem foi dono do mundo, senhor do mundo, esse homem. Esse homem dominou o mundo. Aquele sonho dos maiores loucos aí da história, ele realizou. Esse cara dominou o mundo. Inocêncio III. Reinou de 1198 a 1216 e nunca o papado alcançou tanto poder como na época dele. No coração, veja lá as datas, no coração da Idade Média. Era um homem de uma habilidade política, de uma capacidade administrativa, de uma inteligência sem tamanhos. Inocêncio III era um homem muito hábil, um estadista, um homem que sabia conquistar o poder e manter o poder. Então veja aí alguns detalhes sobre ele. Ele impôs sua autoridade sobre a Alemanha, sobre a Inglaterra, sobre a Espanha e outros países. Ele estendeu a autoridade dele sobre o mundo todo. E ele tinha argumentos para isso, nós vamos ver o argumento para isso já já. E aquela história, os reis que não se sujeitam, o que ele faz? Excomunga. Excomungou? A pessoa não perde só o céu, perde a terra também, perde tudo. Então os reis tinham um medo terrível do Papa, porque sabiam que a excomunhão representava uma desgraça para eles. Outra coisa, o Papa tinha um instrumento na sua mão, que nós não ouvimos falar hoje em dia, que é a interdição, o interdito. E o que é o interdito? O que é a interdição? Colocar um país
sob interdição, sabe o que significa? Significa que tudo que é realizado pelos bispos naquele país não tem validade. Não tem validade batismo de crianças, não tem validade batismo de adultos, não tem validade a Eucaristia, não tem validade casamento, nada. O povo ficava em pânico, nascia uma criança, tem que batizar, não tem jeito, não tem como batizar, não tem, se batizar não vale nada. E se a criança morrer sem o batismo, o que acontece? Ela vai para o limbo. Mas eu não quero que ela vá para o limbo, tem que batizar. Aquele desespero, o povo se levantava, o povo se insurgia contra o rei e exigia que o rei se retratasse, porque senão todo o reino ficava ali à mercê de um vazio espiritual que eles não poderiam admitir de forma alguma. Ok? Então, por isso o Papa estendia o seu poder com facilidade sobre o mundo todo. Ele autorizou a criação das grandes ordens mendicantes. Lembra São Francisco de Assis? São Francisco de Assis, que é o pai da ordem mendicante dos franciscanos, São Francisco foi pedir para ele, para ser o criador de uma nova ordem. E quando ele chegou para Inocêncio, foi até uma piada, porque Inocêncio era dono do mundo. E Francisco era o quê? É um mendigo. Ele procurou Inocêncio no palácio de São João de Latrão. É um palácio que existe num bairro de Roma chamado Latrão, ou Laterano, São João Laterano. E nesse palácio, que ainda hoje existe, nesse palácio, Francisco foi admitido na presença de Inocêncio III, e ele quis falar com Inocêncio, fazer um pedido. Inocêncio disse para ele: olha, do jeito que você está, você mais parece porco do que gente. Você não parece gente, você é um porco, Inocêncio disse para ele. Então, vá procurar os seus irmãos. Vá procurar os porcos que são seus irmãos, não a mim. O que Francisco fez? Obedeceu. Procurou uma pocilga, um chiqueiro, viu lá os porcos, pulou na pocilga, ficou lá rolando com os porcos, tem pão lá. Aí voltou, chegou e falou: olha, meu senhor, eu fiz o que você mandou, você pode fazer o que eu estou pedindo? Aí o Papa percebeu, ele era muito inteligente: opa, eu preciso desse cara, eu preciso desse homem, esse homem é o cara que eu preciso para conquistar os mais pobres. É esse homem aí, Francisco. Aí o Papa aprovou o pedido de criação da ordem dos franciscanos. Ele era muito esperto. Olha só, isso aqui. Ele convocou o 4º concílio de Latrão. Latrão já disse o que é. Latrão é um bairro em Roma, ok? Em 1215. Por que esse concílio é importante para o catolicismo? Olha só, esse concílio é a alma do catolicismo. Olha aqui, ó. Primeiro, foi aprovada a transubstanciação. Agora a transubstanciação é dogma. Até então não era dogma. Agora é um dogma aprovado por um concílio. Ele aprovou a famosa Inquisição, o que na Idade Média fez com que fossem escritas as páginas mais sangrentas da história. A Santa Inquisição, que teve a sua força especialmente na Península Ibérica. Na Espanha e Portugal, a Inquisição foi muito forte, muito cruel. A Inquisição não perdoava ninguém, os autos de fé. As pessoas sequer tinham oportunidade de defesa. Sabe o que acontecia se você estivesse na sua casa e a Inquisição batesse na sua porta? Sabe o que você teria que fazer? Você está na sua casa, bate na porta. Quem é? É a Inquisição. Nós viemos buscar o seu filho. Você sabe o que os pais faziam para salvar a vida da família? Eles pegavam esse filho e começavam a espancá-lo. Espancavam o filho, batiam, abriam a porta chutando, a mãe chutando o filho, os irmãos chutando o filho, o pai chutando o filho, todo mundo chutando, batendo, expulsando, fora daqui, e davam para a Inquisição. Por que faziam isso? Porque se eles defendessem o filho, a Inquisição diria: vocês também são hereges. Vocês estão defendendo um herege contra a Santa Igreja.
então vocês também terão que ser presos e queimados. Então, para que isso não acontecesse, a mãe não chorava, o pai não chorava, a família não defendia a pessoa, porque sabia, bateu na porta procurando, estava condenado. Defendê-lo era assinar a própria sentença de morte. Essa foi a Inquisição. Terrível, terrível. A Inquisição não erra. A Inquisição é inerrante. Se ela bate na porta de alguém, é porque a pessoa é culpada. Ela não vai investigar. A investigação é só formalidade, só para registrar. Né? Ela não erra. E se você falar, eu sou inocente, eles dizem assim, você está dizendo que a Inquisição erra? Mas estou dizendo que eu sou inocente. Então, significa que nós prendemos você por engano? É isso? Nós nos enganamos, é isso que está dizendo? Então, para você, a igreja erra. Você não tem onde correr. Você não tem como se defender. Não tem jeito. Prendeu, está morto. Não tem como. Então, essa foi a Inquisição que marcou a Idade Média. E a confissão auricular? Okay? O que é a confissão auricular? A obrigação de se confessar com o padre. Pelo menos uma vez no ano, o católico tem a obrigação de procurar o padre e se confessar com ele. Uma vez por ano, pelo menos. Okay? Isso se tornou um instrumento poderosíssimo no controle da igreja das cidades. O padre conhecia todos os segredos e fazia chantagens com as pessoas graças aos segredos que eles conheciam. Terrível. Já ouviram falar de um livro chamado O Crime do Padre Amaro? Já leram esse livro? O Crime do Padre Amaro? Esse livro revela o modo como a confissão auricular era um instrumento para controlar as pessoas. Ensinou que o poder temporal recebe sua autoridade da igreja. Olha o que Inocêncio disse. Ele falou o seguinte, olha, existem 2 luzeiros no universo, o Sol e a Lua. O Sol representa o Papa, a Lua representa o Imperador. Quem recebe luz de quem? O Sol recebe a luz da Lua ou é a Lua que recebe a luz do Sol? A Lua recebe a luz do Sol. Logo, o Imperador recebe sua autoridade do Papa. O Imperador sem o Papa não é ninguém. Então, esse ensino, essa ilustração do Sol e da Lua é típico aí de Inocêncio III. E ele realmente fez isso valer. O Imperador está abaixo dele. Anunciou que o Papa é menos que Deus. Tudo bem. Ele até admitiu isso. Tá? Ele até foi humilde nesse ponto. Mas ele é mais do que homem. Ele não é humano. Ele é mais do que humano. Não chega a ser divino. Mas está ali. Né? Na escala de divindade, de 0 a 10, ele é 9. Está perto. Tá? Podendo julgar a todos, sem ser julgado por ninguém. Ninguém julga o Papa. Ele é Senhor da verdade, ele não erra, ele está acima de todos, ele é infalível. Okay? Esse é Inocêncio III, nenhum Papa foi tão poderoso quanto ele. E, para terminar essa parte do papado, nós temos alguns elementos ligados à corrupção do papado, que vocês veem aqui. Primeiro, o exílio babilônico do papado. Olha lá a data, 1309 a 1377. O que é o exílio babilônico do papado? A gente vai falar do exílio babilônico de Israel. Né? Israel foi exilado, ficou 70 anos na Babilônia. Né? Mas o que é o exílio babilônico do papado? Esse período de quase 70 anos, deu 68 anos aqui. Esse período foi o período em que o Papa transferiu, por interesses políticos, ele transferiu a sede do seu reino, do seu poder, do poder da igreja, a sede da igreja, para uma cidade no sul da França, chamada Avignon. É uma cidade pequena, Avignon ou Avignon. Cada um fala de um jeito aí. Em francês é Avignon mesmo, né? Avignon. É no sul da França, uma cidade pequena. E ele transferiu a sede do poder papal para Avignon. E lá em Avignon permaneceram 70 anos apenas como um joguete nas mãos do rei da França.
Então o Papa deixou de ser, na verdade, o bispo de Roma. Ele era o bispo de Roma em Avignon. E aí em Avignon, ele, claro, esses homens eram apenas bonecos nas mãos do rei da França, não eram crentes de verdade. Aqui nós já estamos num período que é próximo do Renascimento. Esses homens são amantes do luxo, dos prazeres. Eles não estão preocupados com o rebanho de Cristo, eles estão lá apenas para servir as necessidades, para validar os atos do rei da França, só para isso. Okay? E Santa Catarina de Siena, essa santa aqui, santa para a Igreja Católica, ela intercedeu pedindo para que o Papa voltasse, para que, na época dela era o Papa Gregório XI, para que o Papa Gregório XI voltasse para Roma. E ela conseguiu, depois de muito falar com o Papa, ela conseguiu trazer ele de volta. E ela foi elevada à categoria de santa, porque ela se casou com Jesus. Casou mesmo, de aliança e tudo, no cartório. Na verdade, ela teve um sonho, uma visão. E nessa visão, ela tinha 19 anos. Ela contraiu bodas místicas com Cristo. Cristo apareceu para ela e se casou com ela. Então, e ela tinha muitas visões. E o sonho dela era trazer o Papa de volta para Roma. E ela escreveu para o Papa, pedindo para ele voltar, tudo mais. Quando ele voltou, o sonho dela se realizou e ela entrou para a história como uma santa. Então, existe uma estátua dela em Roma, ela é venerada em Roma como uma santa que trouxe o Papa de volta. Okay? Agora, o Castelo dos Papas, acho que eu tenho a foto dele, está aqui. Aqui o Castelo dos Papas em Avignon. Você entra por aqui, tem uma rampinha, ou entra por aqui, aqui é a entrada principal. Aqui tem um saguão grande lá dentro, né? Tem um saguão, bem amplo. Em Avignon, dizem que quando alguém entrava nesse saguão, ouvia os gritos se misturando ali no palácio. Que gritos eram esses? Gritos de pessoas sendo torturadas e gritos de orgias que o Papa realizava. Os papas de Avignon foram extremamente corruptos, sujos, pessoas extremamente imorais, realizavam bacanais nesse castelo aqui. Okay? E isso são proverbiais, né? Os procedimentos corrompidos, corruptos do bispo de Roma, que nem era mais de Roma, mas de Avignon, nesse período aqui. Depois veio o grande cisma do Ocidente, que os irmãos veem aí, eu numerei ali o grande cisma do Ocidente, em 1378, porque terminou o exílio babilônico do papado. Mas o que aconteceu? Os cardeais franceses nomearam um papa, e os cardeais romanos nomearam outro papa. Quantos papas tivemos então? Passaram a ter então? Dois papas. E essa luta entre dois papas perdurou até 1416, com o Concílio de Constança. Como é que se resolveu esse problema? Através de um concílio. O mesmo concílio condenou João Rus. O concílio que condenou João Rus foi o concílio que pôs fim ao problema do grande cisma do Ocidente. Dois papas brigando, se degladiando, querendo o poder papal. Até hoje, né, tem que se decidir, né, qual foi o verdadeiro sucessor de São Pedro. Né? Aí um grande problema para a Igreja Católica resolver. Né? Teve dois papas ao mesmo tempo na Igreja Católica, foi o grande cisma do Ocidente. E por último, tem aí os papas do Renascimento. Então você tem aqui, os papas do Renascimento, todos eles foram papas que amavam as artes. O Renascimento foi um período em que afloraram as artes e as letras clássicas. Então, para falar sobre o Renascimento, nós tínhamos que ter todo um período para falarmos sobre isso, não dá tempo de falar sobre o Renascimento agora. Tá? Mas os papas do Renascimento eram amantes das artes plásticas, amantes do luxo, das letras. Você vê, por exemplo, Michelangelo, era contratado pelos papas para pintar. Né?
Leonardo da Vinci, Rafael, esses homens todos, eles trabalhavam para os papas e recebiam dinheiro para a Capela Sistina. Foi pintada por Michelangelo. Pietà, aquela famosa estátua de Maria segurando Jesus, né, perfeita, uma obra perfeita, né, foi feita por Michelangelo. Pietà de Michelangelo, Davi de Michelangelo, Colosso de Davi enorme, aquela estátua enorme, está no Museu da Academia em Florença. A Pietà está no Vaticano. Davi está no Museu da Academia em Florença. Aquela estátua gigantesca, perfeita de Davi, você olha a mão dele assim, você vê as veias do braço dele, né? Esses artistas extraordinários, né, eram financiados pelos papas, que amavam as artes e o luxo. Moisés de Michelangelo, que está na igreja de São Pedro nas Correntes, em Roma, ele também, perfeito, né? Moisés ali, é uma estátua que ele parece com chifres. Moisés com 2 chifrinhos, parece um bode, né? Baro com 2 chifrinhos, assim. Por que Moisés tem 2 chifres? Por que Michelangelo colocou 2 chifrinhos lá na cabeça de Moisés? Que tem a ver uma coisa com a outra? É porque a Bíblia fala que Moisés brilhava, né? E a ideia de pontas, né? Pontas, então ele colocou lá 2 chifrinhos, entendeu mal o texto bíblico, né? Colocou lá 2 chifrinhos lá em Moisés, né? Que é uma estátua perfeita também, né? Dizem que quando ele terminou, ele bateu na estátua, para ela falar, ele bateu, fala, parla, pá, né? Moisés não falou, né? Ficou quieto, disse nada, né? Mas esses papas que pagavam esses grandes artistas, eram papas amantes do luxo, do prazer, das riquezas, né? Construíram a Basílica de São Pedro. Basílica de São Pedro é um palácio que não tem igual. Não tem igual. É algo indescritível aquilo. Não dá para descrever a majestade daquilo. As colunas daquele palácio são colunas gigantescas, imensas. E 3 pessoas não conseguem abraçar a coluna de mármore, mármores caríssimos, mármores vermelhos, verdes, né? 3 pessoas não conseguem abraçar as colunas, né? No topo delas, tudo dourado, escrito em ouro, com letras de ouro. Coisa extraordinária, coisa riquíssima, né? Esses papas que promoveram tudo isso, e eram pessoas extremamente corruptas do ponto de vista moral. Este aqui foi o campeão, esse narigudo aí, esse cara, vou contar uma coisa para vocês, né? Era o diabo em forma de gente. Se alguém tinha que ter chifre na cabeça, era esse cara aí. Era o diabo. Alexandre VI Borgia, é Alexandre VI Borgia. Essa aqui é a filha dele, Lucrécia Borgia. Talvez fosse pior do que ele. Talvez fosse pior do que ele, né? É uma das filhas dele. Ele teve 7 filhos. Né? E na época dele, a corte papal era um prostíbulo. Um prostíbulo, era isso. Olha, isso, tá? Dando um desconto para os prostíbulos aí, porque era pior do que prostíbulo na verdade, tá? Chamar de prostíbulo não faz jus, é pior do que prostíbulo, é ser bonzinho chamar de prostíbulo, porque na realidade, além de prostituição, dizem inclusive que ele praticava incesto com a filha, a Lucrécia. Dizem que ele praticava incesto com ela. O que não se duvida, porque esse homem não tinha o menor padrão moral, nada. Ele era extremamente sujo. E o filho dele, César Borgia, era um assassino inveterado, matava pessoas na frente dos outros, assim, sem a menor discrição, sem a menor tentativa de esconder. Matava as pessoas. Ele matou um membro da corte papal, porque viu que o pai dele, Alexandre VI, via aquele moço com uma certa simpatia. Ele matou o moço na frente do pai, com um punhal, deu uma punhalada no peito do moço, espirrou sangue na cara de Alexandre VI. Na frente, Alexandre VI ali, deu a facada e espirrou sangue na cara do próprio Papa. Todo dia, em Roma existe um castelo chamado Castelo de Santo Ângelo. Fica bem na margem do rio Tibre. Ali o castelo fica às margens do rio Tibre. E esse castelo é um castelo dos papas. Os papas usaram esse castelo para vários fins.
proteção, residência, esconderijo, enfim. Todo dia saía um cadáver de Santo Ângelo e era jogado no rio. Todo dia. Vítima do veneno ou do punhal. Todo dia. Lucrécia Borgia, ela dançava para os cardeais. Ela fazia danças sensuais, danças eróticas diante dos cardeais. Ela era muito bonita, moça muito bonita, e ela participava das imoralidades todas que havia na corte papal. Alexandre VI morreu em 1503. Note quando o Brasil foi descoberto, quem era o chefe da igreja, né? Quando é que descobriram o Brasil? Em que ano? Olha o bom aí. Olha a bênção de quem a gente recebeu. Alexandre VI Borgia. O demônio em forma de gente. Quando ele morreu, o corpo dele no caixão inchou e enegreceu. Um corpo inchado e enegrecido. Aí o pessoal se ligou, né? Foi envenenado. Era sinal de envenenamento. Tiveram que trocar de caixão. Que o corpo, aquele monstro horrível lá. E enterraram, colocaram apenas um dizer ali. Quando ele morreu, colocaram apenas um dizer na lápide. Alexandre VI, colocaram lá, foi papa, só isso. Mais nada. Então, esse foi o ápice da corrupção do poder papal. Agora, diante de papas desse tipo, o que você acha que vai acontecer? Diante de uma igreja desse tipo, você acha que vai acontecer o quê? Em 1517, o que acontece? Reforma. Lógico. Quem suporta isso? Quem suporta isso aqui? Se o líder espiritual da igreja é isso, a igreja precisa de uma reforma. Chega um ponto que não dá mais. E foi o que aconteceu. Houve então a reforma protestante, especialmente por causa dos papas renascentistas. Mas isso é depois do